Olá, meus amigos e minhas amigas. No domingo, Santa Catarina recebeu uma notícia muito triste. A morte do ex-senador Jaisson Tupy Barreto. Eu perdi um amigo. Santa Catarina perdeu um dos seus maiores políticos, de maior expressão e envergadura na oposição, sempre trabalhando pelo que era certo. Fui até prejudicado por isso, porque era extremamente correto na condução da questão política. Em 2013, Jaisson Tupy Barreto, nosso ex-senador, ex-candidato a governador, deu uma entrevista para a TVL, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o título Fragmentos de uma História. Eu busquei essa entrevista no YouTube e resolvi fazer uma homenagem ao meu amigo e mostrar ele aqui no meu canal do YouTube para quem não o conhece, conheça, saiba quem foi Jaisson Tupy Barreto. Você que conhece a história do nosso estado vai conhecer alguns detalhes que talvez você não conheça. Você vai saber, por exemplo, que Jaisson Tupy Barreto era um antigetulista e depois de fazer a faculdade de medicina, de oftalmologia no Rio de Janeiro, morava no Bar do Catete, perto do Palácio do Catete, do presidente Getúlio Vargas, e depois de ver Getúlio Vargas se suicidar, ele mudou o pensamento em relação a Getúlio Vargas. Você vai saber que no colégio eleitoral ele era deputado federal e na hora de votar ele negou-se a votar e saiu do plenário. E ele vai dizer por quê. Você vai saber que numa noite, aliás, numa madrugada, 4 horas da manhã, Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB, ligou para ele para convidá-lo. Jaisson, precisamos de você aqui. Aqui aonde? No gabinete, porque nós vamos hoje ter a filiação do José Sarney no MDB. Eu disse, o senhor só pode estar brincando, né, presidente? Desculpa, mas eu não vou numa solenidade como essa. Enfim, você vai saber da história das urnas e das eleições de 1982, que ele disputou contra o nosso ex-governador Espiridião Amin Elofilha, vai contar o que aconteceu e vai contar outras coisas da vida dele, até do posto de gasolina que ele colocou aqui em Balneário Camboriú. Então, minha gente, ainda triste, de preto, de luto, por perder um amigo tão grandioso, tão culto, tão inteligente, porque conversar com o Jaisson Barreto era ter uma aula de política brasileira, política do Estado, etc, 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 etc. Então, para quem não conhece, conheça um pouco de Jaisson Tupy Barreto, nosso ex-senador que nos deixou no domingo à noite. Assista o vídeo, aproveite, se inscreva no meu canal no YouTube, deixe sugestões, deixe também o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho. Para vocês, um beijo e muita luz. PMDB foi para o colégio eleitoral e nós dizíamos que o colégio eleitoral era ilegal, ilegítimo, imoral, dava câncer, tinha não sei o que, tinha biônico. Quando começou a votação, quando me chamaram, eu me retirei em protesto, me custou a carreira política. Na minha mocidade, eu passei na Laguna, na Praia do Mar Grosso, sou comedor de siri, sou do Bola Preta. O que é o Bola Preta? Os dois clubes tradicionais lá, os dois mais... o Clube do Congresso e o Clube Blondin, dois mais sociais. E os blocos de carnaval, Bola Branca e Bola Preta. Eu era de Bola Preta e as minhas saudades da Laguna são muitas. Tive um tio, uma figura admirável, JJ Barreto. É uma figura muito conhecida em Florianópolis. E o exemplo dele de bonachão, de homem afetivo, desprendido, sabe, de bens materiais. Ele era quase um sacerdote da medicina. Aquilo me motivou muito e por isso acabei sendo levado para a medicina. Fui antigetulista, hoje eu tenho uma profunda admiração pelo Getúlio.
Eu sou capaz de entender o papel que ele teve na história brasileira, a morte do Getúlio, né, o suicídio, e o povo na rua levando para o Santos Dumont o corpo de Getúlio. E eu comecei a fazer uma autocrítica. Digo, mas quem está certo? Será que eu que estava lá a pedir a derrubada de Getúlio? Ou esse povo aí? Eu estava chegando do Rio de Janeiro e a enchente me tranca o caminho, eu entro para Brusque. Já vim para cá, ajudei a fundar o MDB e já saí candidato a deputado estadual aqui. Isso era que ano? 66, primeira eleição. Eu não me elegi, fiz 5 mil e poucos votos e tal, mas fiquei honrado, orgulhoso disso, cumpri com o meu dever. Saí de Brusque, fui para Blumenau, lá perdi a eleição. Aliás, eu já estava em Blumenau, abri meu consultório lá, comecei a mobilizar os oftalmologistas do estado de Santa Catarina. Fundamos o departamento de oftalmologia da Associação Catarinense. Fizemos uma greve porque os médicos, de repente, passaram a ser serviçais das grandes empresas, né? O serviço médico era feito pelos donos das empresas, eles contratavam um médico, né? E isso deixava a classe trabalhadora submissa à visão patronal, sabe? Pagava o preço, impunham preços e coisas desse tipo de coisa, também me deixava indignado. Fui candidato a deputado federal, apoiado pelo sul do estado. E eu, para surpresa minha, fui bem votado. Na época do PMDB, o mais votado, fiz uns 49 mil votos. E aí começou a minha carreira política. Logo em seguida, teve uma eleição em 72, que é um episódio bem interessante, porque eu fui obrigado a correr para prefeito. E eu fiz também 5 mil e poucos votos. Foi uma vergonha. Em 74 me reelegi, mas fui presidente da Comissão de Saúde, tenho uma longa tarefa ali. Fiz um primeiro simpósio nacional de assistência médica previdenciária, onde, mesmo no regime autoritário, nós conseguimos reunir a classe médica, a classe trabalhadora, a previdência social, todos. Trouxemos os modelos de assistência médica no mundo inteiro. Na Inglaterra, o modelo alemão, nós trouxemos, por incrível que pareça, pode parecer ridículo, fora de propósito, do Iraque, entende? Mostrando os diversos modelos de assistência médica no mundo. Então, quando alguém fica dizendo, não, porque lá é assim, lá é assado, há 30 anos, faz 40 anos, meu Deus do céu, que a gente se debruçou sobre isso. Fizemos o primeiro simpósio na Câmara e o segundo simpósio já em 82, 81 no Senado. Também em cima, construindo uma assistência médica correta. Tanto é que surgiu o SUS, sabe, que é inegavelmente um sistema correto, só que abandonado, mal financiado, mal dirigido. Jaison Barreto se elegeu senador da República em 1978 e ficou no cargo até 1986. Eu fui presidente da Comissão de Saúde lá também, e fiz a CPI da Previdência, CPI feita contra o governo, sabe como é? Mas nós conseguimos pelo menos chamar a atenção, né, dos desacertos, da roubalheira e das coisas que se praticavam contra a classe trabalhadora. 1982, o então senador Jaison Barreto se tornou um dos principais personagens da primeira eleição direta para o governo de Santa Catarina desde a vitória de Ivo Silveira em 1965. Houve uma polarização entre o PDS de Esperidião Amin e o PMDB de Jaison. Juntos, os dois conquistaram 99% dos votos. Amin foi declarado eleito, mas Jaison garante que foi roubado, justamente nas urnas da terra natal em Laguna. O ex-senador atribui a derrota a uma manipulação na contagem dos votos, que teria sido promovida pela ditadura militar. Eu sei que o Córdoba, o Esperidião foi o beneficiário, essas coisas todas. Eu tenho grandeza bastante para entender que quem roubou foi o SNI, né? Foi o mesmo golpe que deram lá no Proconsulto, lá no Rio de Janeiro, roubaram do Brizola, como roubaram do Pedro Simon e roubaram do Marcos Freire em Pernambuco. Essa é uma história que precisa ser contada, né, para que o povo não se engane, porque aí penso, claro que roubaram fraudando voto formiguinha, essas coisas todas, mas o fundamental
foi impedir que as oposições tivessem, sem falsa modéstia, uma estrutura ideológica capaz de derrubar e varrer o autoritarismo do país. Mas isso aí eu superei também, até porque a gente sabe, a Bíblia até ensina, que ninguém é profeta senão na sua terra, né? Diz essa passagem. E eu absorvi bem, não tenho mágoas da gente lagunense, que eu admiro, que eu respeito, e que infelizmente foi usada para uma tentativa de me magoar. Fiz esse autoposto Terceira Avenida, que foi também, agora dei para contar vantagem, o primeiro posto de atendimento 24 horas aqui em Balneário Camboriú e com nota fiscal eletrônica. Arranjei um bocado de inimigo aqui. A sede da ESSO, naquela época não tinha e-mail nem coisa disso, era por fax, e eles não me entregavam material. Então, quando anunciavam que ia aumentar a gasolina, geralmente no Repórter ESSO, eu tinha que chamar a polícia e a Terceira Avenida ficava a fila lá, porque todos os outros postos fechavam, lógico. E o meu era obrigado a permanecer aberto. Então eu me sangrava toda vez. Enquanto eles se capitalizavam, porque tinham comprado a tanto e passava a valer tanto no dia seguinte, eu ficava patinando. Foi a minha experiência administrativa. Aguentei o tranco aí, também tinha comprado os terrenos pelados, sem dinheiro. E acabei vendendo o posto, felizmente e tal. Mas eu sou um ser normal. Bom, me pintam de mal-humorado, de mal-criado, mas eu sou espontâneo, eu sou gente, choro, sabe? Fico ainda mais velho agora, eu tenho o olho seco e é inacreditável. Eu já até conversando com o doutor Eduardo, o médico lá de São Paulo, eu digo, por que eu choro quando acontece qualquer coisa aí? Ele não soube me explicar. E de repente eu me emociono e estou como estou agora, só com lágrimas, isso é bom. Não perdi a capacidade de ficar emocionado. É uma maneira de ser, eu vibro comigo mesmo, sabe? Eu tenho paixão pelas minhas ideias, e sou capaz, depois de velho, de ficar emocionado com orgulho de vocês se deslocarem de lá para ouvir um velho decente aqui sonhando e acreditando. Muito obrigado para vocês todos.